Eu sou a apóstola Silvia Thomson Parisi, da Oficina de Vidas, e hoje eu quero compartilhar uma palavra com você sobre o caráter dos filhos. Olha que interessante o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 20:11. Salomão vai dizer assim: é possível conhecer o caráter de uma criança pelo seu comportamento. O seu procedimento revelará se ela é pura e boa. Que desafiador que é nós entendermos que o caráter dos nossos filhos, a personalidade dos nossos filhos começam a ser expressados logo nos primeiros anos de vida. E como é importante a gente se alerta a ver quais são as áreas de maior dificuldade, as áreas de desafio no caráter, na personalidade de um filho. O grande problema dos papais, das mamães, das avós, dos tios, é que a gente entra muitas vezes num modo de negação. Porque a gente olha aquela criancinha tão bonitinha, parece um anjinho, e a gente tem aquela ilusão de que são perfeitos, são sem defeito nenhum. E a gente esquece que todo ser humano tem desafios para melhorar sua personalidade, para trabalhar o seu caráter. E muitas vezes nós que somos pais perdemos a chance de estarmos sendo instrumentos de Deus para trabalhar no caráter dos nossos filhos e na personalidade, principalmente nos 6 primeiros anos, de 6 a 7 anos, são os anos mais preciosos para a gente poder trabalhar as coisas que precisam na personalidade de uma criança. Por isso a necessidade da gente ter essa sensibilidade, de perceber quais são as áreas que talvez precise de um pouco mais de disciplina, de um pouco mais de pulso firme, de um pouco mais de conversa, às vezes até de uma ajuda profissional em alguma área. Muitas vezes a gente fecha os olhos, entra na negação e diz: não, meu filho é perfeito, não tem problema nenhum. E aí quando passam esses primeiros anos que a gente poderia estar sendo um instrumento de moldar o caráter dos nossos filhos, o tempo já passou e vai ser bem mais difícil. Então, como é importante que aqueles que estão ao redor de uma criança, como Salomão diz assim, conhecer o caráter de uma criança pelo seu comportamento. Tem um pediatra, que foi pediatra dos meus filhos e de muitas pessoas conhecidas, que já o senhor de idade, que ele dizia assim: a educação começa no berço. Desde o momento da primeira amamentação, você já está educando uma criança. Então, se nós formos sensíveis às dificuldades, às áreas que os nossos filhos precisam de um pouco mais de atenção, a gente vai ser muito mais útil para a formação da personalidade e do caráter dessa criança no futuro. Então, hoje, o que eu quero deixar com você é essa palavra de vamos entender que nenhum ser humano é perfeito, que os nossos filhos e as crianças que nos rodeiam também não. Elas também têm desafios e têm áreas a serem trabalhadas. E você pode ser muito útil, você pode ser uma ferramenta na mão de Deus para ajustar, para caminhar com essa criança, para endireitar as veredas, como a palavra diz. Somos um importante suporte, quer você seja pai, mãe, avô, tio, amigo, próximo, para ajudar essas crianças na formação do seu caráter e da sua personalidade. Às vezes, a necessidade de uma ajuda externa. Então, não se envergonhe, não se sinta constrangido. Há pais que se sentem tão intimidados e até ofendidos se alguém fala alguma coisa. Seja você o primeiro a observar quais são as áreas que seus filhos precisam de uma atenção especial. Nessa semana, eu quero deixar uma ferramenta de vida para você. Encare de frente as fraquezas de caráter dos seus filhos e seja um instrumento de Deus de restauração.
Não se intimide, não se sinta menor ou veja o seu filho como menor por terem áreas que precisam ser trabalhadas. Que assim como você, seu filho seja uma bênção nessa geração. Se essa palavra foi bênção para você, quero te convidar a compartilhar com outras pessoas para que possa alcançar outras pessoas também. Deus te abençoe.